A resistência às duras medidas do ajuste fiscal é o tema da entrevista do dia com Maria Lídia Flandre. Na defesa do ajuste fiscal, o governo Dilma destaca que para reequilibrar contas públicas, o governo corta na própria carne. Eu entrevisto o relator, um dos relatores do ajuste fiscal, o deputado federal Carlos Zaratini, petista histórico, que já foi vereador, deputado estadual e também secretário municipal dos transportes da capital paulista. Muito obrigada por estar conosco. E apesar do apelo da presidente Dilma para a aprovação das medidas do ajuste fiscal, há uma resistência muito grande lá na Câmara Federal, em especial até a bancada petista, né, resiste ao amargor dessas medidas. O PT vai deixar a presidente na mão numa hora dessa? Não, com certeza nós vamos trabalhar pela aprovação das principais questões que estão nas medidas provisórias. Nós vamos buscar corrigir as regras de acesso a determinados direitos trabalhistas, particularmente a pensão por morte, o seguro defeso, que é pago aos pescadores em época em que não pode ser realizada a pesca, e também o salário-desemprego. As regras de acesso que existem a esses principais benefícios que existem hoje na Previdência ou em outros benefícios trabalhistas, elas têm que ser readaptadas, exatamente porque muitas vezes pessoas que não têm direito completamente a esses benefícios acabam usufruindo. Não que façam algo ilegal, mas são regras que permitem uma brecha muito grande e, portanto, nós vamos trabalhar para que seja fechada. Por quê? Mas aí, deputado, tem um pequeno detalhe, que são os 18 bilhões que a presidente está convicta que ela poderá deixar de perder, né, na economia, com esses cortes aos quais o senhor se refere e onde há resistência lá na Câmara Federal. O que é que vai ser apresentado como contraproposta para que tenha uma compensação nessa perda? Veja bem, nós vamos trabalhar, primeiro, alguns benefícios, por exemplo, a pensão por morte, onde a medida provisória prevê uma redução das pensões, dependendo do número de filhos, né, nós vamos discutir melhor com o governo, porque nós não achamos justo que se reduza o valor das pensões. Ao mesmo tempo, nós queremos restringir. Hoje em dia, por exemplo, se a pessoa contribuir uma única contribuição e com apenas um mês de casamento e vier a falecer, a pensionista ou o pensionista acaba recebendo pelo resto da sua vida aquele benefício. Então, nós queremos discutir melhor a restrição ao acesso desse benefício, mas ao mesmo tempo nós não queremos prejudicar a maioria dos trabalhadores e trabalhadoras que têm direito ao benefício da pensão por morte ou ao salário-desemprego ou ao seguro-defeso, que são os três principais que estão em discussão. Agora, que expectativa nós devemos ter sobre a conclusão desse processo? A votação das medidas que compõem o ajuste fiscal deve começar agora em abril. Até quando o senhor acha que vai isso? Nós prevemos que na semana que vem a gente vai realizar audiências públicas com sindicalistas, técnicos do governo, ministros e técnicos especializados em previdência. Na outra semana, a gente espera lá pelo dia 15 de abril votar na comissão especial. E aí, em mais 25, 30 dias, a gente votar na Câmara e no Senado. Então, nós acreditamos que até o final de abril, até o final de maio, a gente já tenha votado essas duas medidas provisórias. Vamos falar do PT agora. O momento atual é difícil do PT, por todas as razões. Pelo enfrentamento da presidente Dilma, né, que é do PT, e por esse enfrentamento político, as dificuldades da economia, as denúncias de corrupção nesse escândalo da Petrobras, que envolve também nomes do PT, e algumas atitudes de petistas históricos, como o senhor. Né? Nomes importantes do partido que entendem que o partido tem que mudar, que as pessoas que estão sendo acusadas, inclusive o Vacari, que já é réu, que tem que pedir licença, tem que se afastar, que o partido tem que se reinventar. Eu estou repetindo termos usados por parceiros seus de partido. E o próprio Frei Beto,
né, que acha que o PT tem que voltar às origens e aquela relação com os movimentos sociais para aí sim conquistar a governabilidade, para não se tornar um arremedo de PMDB. Como é que o senhor vê essa situação? Maria Lídia, o PT sem dúvida tem que se rediscutir, tem que se reinventar, tem que aprofundar a sua relação com os movimentos sociais, tem que se aproximar mais da população e restabelecer a sua liderança nos setores mais pobres do povo, dos trabalhadores. Ele tem que restabelecer isso. Mas o problema da corrupção não atinge só o PT. Você veja os partidos como o Partido Progressista, o PMDB, que estão na Operação Lava Jato, partidos da oposição. Agora saiu ontem Demóstenes Torres denunciando o Caiado, o presidente do DEM, o Agripino, denunciado por corrupção no Rio Grande do Norte. O que não alivia para o PT nada, não alivia, né? Eu só quero chegar à seguinte conclusão. O problema hoje é da classe política de forma geral, dos partidos políticos de forma geral. Nós precisamos rediscutir o financiamento da política no Brasil. Não só o financiamento das eleições, o financiamento da atividade política, porque nós precisamos separar a atividade política dos interesses das empresas, principalmente das grandes empresas. Bom, quanto a isso, eu acho que até há um consenso nessa questão Infelizmente não há. De Uma necessidade da reforma política, sim. dessa revisão. Não, isso a maioria hoje ainda dos partidos ainda prefere manter o financiamento das empresas privadas. E é isso que a gente quer discutir na reforma política. Nós queremos aprofundar. Nós precisamos, primeiro, campanhas mais baratas, uma política feita de forma mais barata e, ao mesmo tempo, a separação entre a atividade política e as grandes empresas. E aí isso envolve, inclusive, uma questão moral e ética, pessoal e coletiva. Porque essa promiscuidade do público com o privado envolve uma ética pessoal também de quem entra nessa. Então, eu nem estou colocando isso em discussão agora. O que eu estou querendo, já que o senhor é um petista tão importante, de tanto tempo e com uma intensa e densa vida pública, é isso. O que disse Frei Beto, por exemplo, que é necessário que o PT volte às origens. Isso é factível? Esse caminho tem volta? Ou o PT, considerando toda essa conjuntura, tudo que o senhor falou aqui, né, desse complexo que envolve partidos políticos brasileiros, inclusive o seu partido, é esse o caminho que o PT deve seguir? Voltar às suas origens, empunhar a bandeira da ética e da justiça social? Sem dúvida nenhuma, nós temos que defender a ética e o nosso partido, veja você, o nosso governo, quem fortaleceu a Polícia Federal, a Controladoria Geral da União, quem fez a lei anticorrupção, quem fez a lei de combate à lavagem de dinheiro, fomos nós. Foi o Partido dos Trabalhadores. E nós temos que continuar empunhando essa bandeira e aprofundar essa bandeira. E, ao mesmo tempo, nós temos que retomar as bandeiras de defesa dos interesses da maioria do povo, dos trabalhadores, do campo, da cidade e liderar esse processo de transformações que o país precisa para continuar se desenvolvendo de forma democrática e soberana e livre. Muito obrigada, deputado. Obrigado a você. Uma boa noite. Obrigado aos ouvintes. Estela.